Esta semana, neste Saúde em Foco, o que é a hipertensão e como prevenir. O Dr. Azinberg Rugakangira, do Ministério da Saúde da Tanzânia, fala nos desafios da hipertensão e partilha algumas soluções. E a Organização das Nações Unidas adverte sobre as graves ameaças de surtos de cólera. Finalmente, os óculos de realidade única ajudam os deficientes auditivos a ver as palavras. Tudo isto neste Saúde em Foco. Olá, este é o Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. A hipertensão é a pressão arterial acima do normal. Quando as pessoas sofrem de hipertensão arterial, a pressão do sangue que flui através dos vasos sanguíneos é consistentemente muito alta. A pressão arterial é determinada com o número sistólico quando o coração se contrai ou bate e o número diastólico quando o coração descansa entre as batidas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pressão arterial normal é de 120 por 80 milímetros de mercúrio ou inferior. Uma pessoa tem hipertensão quando as leituras de pressão arterial estão de forma consistente em 140 por 90 milímetros de mercúrio ou superior. A hipertensão geralmente não apresenta sintomas e pode causar sérios problemas de saúde, como derrame, doenças cardíacas, isto se não for tratada. A OMS diz que a hipertensão arterial é uma condição comum que afeta mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo. Cerca de 46% das pessoas com 25 anos ou mais têm pressão alta em comparação com 40% no mundo. Agora vamos ao Mali. Todas as manhãs, após o pequeno almoço, Sekou Soumano toma seu remédio para pressão alta. O senhor de 90 anos iniciou recentemente uma dieta sem sal com o apoio de sua família. Tenho consultado médicos desde 2016 para este problema. Eles prescrevem remédios e uma dieta com pouco sal, então posso comer sal, mas em pequena quantidade. E em casa, todos os nossos pratos são baixos em sódio porque os meus familiares também querem evitar a hipertensão. Como família, Sekou Soumano quase teve um derrame devido à hipertensão e nunca esqueceu o episódio. Num dia fui ao hospital Point G porque quase tive um derrame. O médico ficou surpreso por eu poder falar porque estava em estado crítico. A hipertensão arterial é considerada um assassino silencioso. A Organização Mundial da Saúde diz que uma grande proporção de pessoas com pressão alta desconhece seu estado. Às vezes, elas descobrem tarde demais. Foi o caso de Ami Traoré. Um dia tive uma forte dor de cabeça, fui para a cama e quando acordei estava com o rosto caído. Fui levada para o hospital, fiquei com muito medo e foi nesse dia que percebi que tinha pressão arterial elevada. Eu fui colocada com uma dieta sem sal por 4 meses. Para conscientizar as pessoas, a Associação de Hipertensos Tension Ton, no Mali, organiza consultas gratuitas nos 6 distritos de Bamako. Sheikh Doumbia é responsável pelo Centro de Cuidados a Idosos. Segundo ele, essas consultas gratuitas têm permitido que muitas pessoas saibam como está a sua pressão arterial. A hipertensão é um problema no nosso país. Todos os dias aqui no hospital atendo pelo menos 4 a 5 pessoas com hipertensão durante as consultas. Muitas vezes já é tarde demais quando as pessoas descobrem a sua condição. É verdade que os idosos são os mais afetados pela pressão alta, mas também é um problema para os jovens. Alguns sintomas de pressão alta incluem fortes dores de cabeça e hemorragias nasais. Embora nem todos tenham acesso ao tratamento, essas iniciativas de consulta hospitalar são uma oportunidade para algumas pessoas se consultarem com um especialista pela primeira vez na vida. Quão consciente está sobre a tua pressão arterial e o que faz para controlar? Aqui estão algumas reações de Josh na Nigéria. Sempre que eu verifico a minha pressão, está abaixo de 120. O meu médico não fica feliz quando está acima disso. Me pedem para ter muito cuidado até que desça. Quando verifico minha pressão, está tudo bem. Portanto, não é uma grande preocupação para mim.
The normal something supposed to be 120. Algo normal deveria ser 120, mas a minha estava acima de 200. So I look as if as I don't have any problem. Eu não tenho nenhum problema, meu corpo está bem, não tenho nada que faça a minha pressão ficar alta. É por isso que não me preocupo em verificar. To go and check my blood. Não, eu não faço isso regularmente. Só que se eu fico doente e vou para o hospital, faz parte do que eles verificam e eu fico sabendo. I check my blood pressure every 2 months. Eu verifico a minha pressão arterial a cada 2 meses. Eu vejo o médico e vejo que estou sempre no caminho certo. What the step one can take? One, Qual o passo que se pode dar? Primeiro, precisamos cuidar do que consumimos. Especially for those who are Principalmente para quem é gordo como eu por causa da obesidade, é preciso praticar exercícios. Você controla a sua dieta, é muito importante. Deve aprender a reduzir alimentos gordurosos. Eles não bloqueiam suas veias, levam o fluxo sanguíneo total ao seu coração. Muito importante. Também deve consumir bastante fruta. É muito bom. Especialmente seus níveis de sal devem estar sempre sob controle. especially your salt level must always be in checked. if we want to maintain good. Se queremos manter uma boa saúde, precisamos nos exercitar pelo menos 10 minutos. Sometimes they advise Às vezes, eles aconselham as pessoas a não se preocuparem. E se tiver pressão alta, comprar remédios. Most times in Nigeria, people like driving around. Na maioria das vezes, na Nigéria, as pessoas gostam de dirigir. Já eu gosto muito de caminhar, eu ando muito. Então, teve uma vez que fizeram um teste da minha pressão. O médico disse que a minha pressão é do tipo de quem é atlético. Então, é o tipo que os atletas têm. Eu disse que ando muito e eles disseram que dava para perceber. It's a concern because É uma preocupação porque é um dos assassinos secretos de pessoas. Quando a pressão arterial aumenta, pode levar a um ataque cardíaco e quando chega a esse nível, o indivíduo não sobrevive. Acho que verificar a pressão é sempre muito importante, muito importante. checking your blood pressure is always very important. O Dr. Azenberg Luga Kangira é coordenador nacional para doenças não transmissíveis no Ministério da Saúde da Tanzânia. Ele nos conta mais sobre a hipertensão e como preveni-la e como viver com ela. Hypertension, or in the other name, it's called high blood pressure. A hipertensão ou pressão arterial elevada é uma condição que pode ser explicada como uma pressão nos vasos sanguíneos, que é mais elevada do que o normal. E afeta quase todas as partes do corpo, porque, como sabemos, o sangue flui em todas as partes do corpo e, se houver alguma anomalia na pressão ou na válvula do sangue, isso afeta quase todos os órgãos do corpo. The main organs which are highly affected are the kidneys. Mas os principais órgãos, os mais afetados, são os rins, os olhos, o coração e o cérebro, que também podem causar acidentes vasculares cerebrais. A hipertensão não apresenta sinais em nenhuma fase, pelo que uma pessoa pode ter esta doença durante muito tempo sem manifestar qualquer sinal ou sintoma. Mas quando os sinais se desenvolvem, isso significa que a doença foi longe demais e que também pode ter algumas complicações. So we advocate also screening. Por isso, defendemos também o rastreio, pelo menos 2 vezes por ano. Na fase inicial, é possível modificar o estilo de vida e controlar a tensão arterial, mas quando surgem as complicações, é aí que está o problema. A pressão arterial sistólica e a diastólica são ambas importantes, porque a medição do momento em que o coração bombeia e expulsa o sangue. Mas quando se está a ter uma medição diastólica, que é ainda mais elevada, as complicações são muito mais graves em comparações com a sistólica. Por isso, a diastólica tem de ser realmente controlada, porque tem mais risco de complicação do que a sistólica. We really need to be aware of the. Temos de estar atento às mudanças de estilo de vida nos nossos ambientes, porque sabemos que a urbanização está a tomar conta de tudo. O sistema de transporte permite-nos deslocar-nos mais rapidamente e sem sequer caminhar. A oferta de alimentos está a mudar. Atualmente comemos comida rápida em comparação com os alimentos naturais que comíamos antes. Por isso é preciso ser fisicamente ativo, dar um passeio ou fazer algum exercício físico pelo menos 3 vezes por semana. Mas também tem de saber que o que comemos é aquilo em que nos tornamos. Por isso é preciso controlar a alimentação. Tem de saber que precisa de comer alimentos saudáveis, controlar a quantidade de sal, a quantidade de óleo, a quantidade de açúcar na sua comida, mas também tem de conhecer as boas formas de reduzir os seus problemas, utilizando técnicas de meditação,
para que possamos reduzir a depressão. Pelo menos 2 vezes por ano, certifique-se de que conhece a sua medição de tensão arterial, mas também outras medições, como o açúcar no sangue, o seu peso, o seu coração. Isso é muito importante, porque estas doenças não transmissíveis estão realmente relacionadas umas com as outras. As Nações Unidas alertam que 1 bilhão de pessoas em 43 países correm o risco de contrair a cólera. A ONU diz que não há recursos suficientes para combater os surtos de cólera e que a situação vai piorar com o tempo. A organização procura 640 milhões para combater a doença infecciosa e alerta por uma catástrofe se a ação não for intensificada de imediato. Até agora, 24 países reportaram surtos de cólera em comparação com 15 em meados de maio do ano passado. Especialistas dizem que o aumento de casos se deve em parte à pobreza, conflitos e mudanças climáticas. A cólera, recordamos, é transmitida através de alimentos ou água contaminados que pode ser tratada com reidratação oral simples e antibióticos para casos mais graves. Mas muitas pessoas não têm acesso oportuno a esse tratamento. Uma aliança global de vacinas diz que a escassez de vacinas contra a cólera provavelmente durará até 2025, à medida que os surtos aumentam em todo o mundo. E uma nova tecnologia usa realidade aumentada para pessoas com deficiência auditiva verem as palavras proferidas ao redor, e isto em tempo real. Agora lave as suas mãos. Josh e Michael Kingsley são gêmeos fraternos. Josh perdeu a audição quando criança e agora mora com Michael e a sua família, onde Josh diz que o novo tipo de óculos de realidade aumentada está a tornar a vida mais fácil. The first time Josh put the glasses on, A primeira vez que Josh colocou os óculos e as legendas começaram a aparecer na tela dos óculos, havia uma expressão em seu rosto que meio me disse que tínhamos o produto certo. O produto de uma empresa chamada X-Ray Glass permite que Josh leia as conversas em seu redor em tempo real. Eu acho que foi incrível quando eu o coloquei pela primeira vez. Tudo que digo aparece como legendas em tempo real. O software permite que X-Ray Glass ouça as conversas em torno do usuário e mostra a transcrição nos óculos ou num aplicativo para smartphone, o que ajuda Josh quando ele está numa reunião de trabalho. leveling the playing field. É igualar oportunidades quando ele está em uma reunião e é um grupo de 50, 60 pessoas e ele não sabe necessariamente o que está a acontecer e eles não podem dar atenção individual. Então, colocar os óculos ou usar a capacidade de legendagem no telefone novamente realmente mudou tudo o que ele pode fazer. Sim, eu concordo. O cofundador do X-Ray Glass, Paul Milley, diz que cresceu assistindo seu pai ajudar pessoas com deficiência a encontrar empregos. My take was always, hey, I bet there is a way. Minha opinião sempre foi, aposto que existe uma maneira de usar computadores ou tecnologia para ajudar a facilitar as habilidades das pessoas em todo o espectro. Elas podem ser igualadas pela tecnologia. A tecnologia é uma espécie de grande equalizador. Milley disse que os óculos não são apenas para deficientes auditivos, eles também podem ser usados para traduzir várias línguas estrangeiras em tempo real. E também podem ser úteis para aqueles em situações temporárias difíceis de ouvir, como em restaurantes lotados, ou mesmo para aqueles que desejam usar óculos AR para assistir a um filme ou usar aplicativos como YouTube, TV, ao vivo, fotos. Com o bónus de legendas de descrição. Hipertensão foi o nosso destaque. Hoje, o mais precioso que temos é a saúde e por isso voltaremos próxima semana para mais assuntos de saúde. Realização de Bárbara Freira Santos, eu sou o Alves Miguel. Até lá. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América.